Ó Deus, nós somos tão pecadores, Senhor, tão falhos, mas nessa noite, que o sangue de Cristo nos cubra, nos lave de todo o pecado. Que a tua presença seja real, que a tua presença seja fiel, verdadeira e real no meio do teu povo. Que a tua congregação se encha com teu Espírito Santo e que a tua palavra fale aos nossos corações. Em Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. Nós vamos meditar nessa palavra. Apocalipse capítulo de número 2. O livro do Apocalipse, os irmãos que sempre estão na escola dominical, que já nos ouviram falar sobre esse livro, sabem e têm escutado que o livro do Apocalipse foi escrito no final da vida do apóstolo João. Então o apóstolo João, ele estava no final da sua vida, ele tinha sido preso, ele escreveu essa carta enquanto estava preso. Antes disso, ele tinha passado por uma tentativa de martírio, tentaram tirar a vida dele antes dele escrever esse livro. A história diz que os imperadores da época, no caso aqui Domiciano, o segundo imperador de Roma, que perseguiu a igreja, ele mandou jogar o apóstolo João dentro de um caldeirão fervendo, cheio de óleo. E a história vai dizer que ele não morreu. Por um milagre soberano de Deus, ele sai ileso e, inconformado com aquilo, o imperador na época e os soldados levam João preso para a ilha de Patmos. E lá, Deus mostra a João visões do céu. Lá na ilha de Patmos, Deus fala com João e mostra a ele visões celestes e mostra o que a igreja iria passar. O nome Apocalipse vem do grego, não é? Apocalipsis. Estou esperando a intérprete. Que significa revelação. Então, o livro do Apocalipse ele é uma revelação de Deus para nós. E essa palavra também vem do sentido de tirar o véu. Tirar o véu para que a gente possa enxergar a revelação de Deus. Ele é um livro profético, ou seja, ele nos mostra o futuro, as profecias que irão acontecer. Boa parte da revelação do livro do Apocalipse é contida dentro de ensinamentos do Antigo Testamento que fazem com que nós podemos compreender melhor esse livro lendo a partir da ótica veterotestamentária ou do Antigo Testamento. O apóstolo João escreve entre os anos 93 a 95 depois de Cristo. Foi mais ou menos o período que ele estava preso. A ilha de Patmos era uma ilha em que os piores malfeitores, os piores malfeitores da época eram presos. Inclusive, a história vai dizer que essa ilha, a geografia também, né? Vai dizer que essa ilha ela servia como um presídio, porque era impossível os presos nadarem e saírem dela. Era muito distante, era longe, eles eram levados de barco, e quando chegavam lá, não tinham como mais fugir. Eles ficaram presos mesmo, e a grande maioria deles ficavam lá para sempre. Então eles eram forçados a trabalhar enquanto estavam presos pelos piores crimes que haviam cometido. Pois é, o apóstolo João
foi o apóstolo que mais falou sobre amor na Bíblia, estava preso com os piores malfeitores. Tudo isso simplesmente por falar do amor de Deus, por falar do Evangelho. O livro do Apocalipse tem muitas simbologias, né? Tem a besta, tem o falso profeta, tem a 7 taças da ira de Deus, as 7 igrejas, os 7 selos, os anjos. Mostra seres celestiais e muitas simbologias que nos mostram a realidade que nós não podemos entender. Se João fosse escrever realmente com a linguagem celeste, nós não conseguiríamos entender muita coisa. Por isso que ele coloca tanto simbologia que nós aprendemos a partir do restante da Bíblia. Fala do arrebatamento da igreja, fala da Nova Jerusalém. Esse é o livro do Apocalipse, o livro que Deus fala conosco, mostrando-nos de fato o céu, mostrando-nos coisas inefáveis. Mas eu gostaria não só de falar do próprio livro do Apocalipse para introduzir, mas eu gostaria de falar como os crentes viviam na época que esse livro foi escrito. Se você for ler, tem muitos crentes até que não gostam muito de ler o livro do Apocalipse, porque ele fala muita coisa forte, né? As mortes, as guerras, os selos, os flagelos. Então o livro do Apocalipse mostra muita coisa voltada para esse lado. Mas por que ele falava tanto disso? Porque, irmãos, na época em que esse livro foi escrito, a igreja estava passando por grande perseguição. A igreja estava passando por um dos momentos mais difíceis da sua história. Eu estou com um relato aqui do 1º século, do tempo em que os nossos primeiros crentes viviam nessa época. Lembra que eu falei que esse livro foi escrito mais ou menos do ano 95, 97? Eu estou com um relato aqui para ler para os irmãos dessa época. Veja o que é que a história vai dizer, o que acontecia com os nossos irmãos. O imperador Domiciano, por natureza, inclinado à crueldade, matou primeiro seu próprio irmão. Esse imperador aqui foi o imperador da época que foi escrito o livro do Apocalipse, tá? Foi ele quem mandou prender o apóstolo João. Veja como ele era e o que ele fazia. Mandou matar o seu próprio irmão, suscitando logo a segunda perseguição aos cristãos. Em fúria, matou alguns senadores romanos, alguns por desconfiança e outros para confiscar os seus bens. De imediato, ele ordenou a execução de todos os pertencentes da linhagem de Davi. Olha só, Jesus era da linhagem de quem? Davi. Então esse homem aqui era tão mau que ele mandou matar todos daquela linhagem. Entre os numerosos mártires dessa perseguição, nomeiam-se Simeão, era pastor em Jerusalém, o evangelista João, escritor do Apocalipse, que foi lançado num óleo fervente, o qual nenhum mal lhe fez, e a seguir ele foi exilado na ilha de Patmos, está vendo? Também Flávia, filha de um senador romano, foi quem ditou a seguinte lei: que nenhum cristão, uma vez trazido ao tribunal, fique isento de castigo, sem que renuncie à sua religião. Está vendo porque o livro do Apocalipse é um livro tão... mostra tanta tribulação? Porque os crentes passavam por isso. Olha a lei que foi aprovada na época do apóstolo João.
nenhum cristão que fosse levado ao tribunal, ele sairia impune. Mas se ele não tivesse nada para incriminar, não interessa não. Se não tivesse nada para incriminar, ia sair com alguma sentença. Só pelo fato de ser cristão. O relato continua dizendo: durante esse reinado, foram escritas várias histórias, inventadas para causar dano aos cristãos. Tal era o fanatismo dos pagãos, que, se qualquer fome, epidemia, terremoto assolasse algumas das cidades romanas, a culpa era dos cristãos. As perseguições fizeram aumentar o número de informantes, e muitos, movidos pela cobiça, testificavam falsamente contra a vida daqueles crentes inocentes. Então, aqueles primeiros irmãos nossos, eles eram levados a tribunal a todo instante. Eles eram sentenciados de morte a todo momento. A história vai continuar dizendo assim: outra dificuldade era que, ao serem levados aos tribunais, os cristãos eram submetidos a um juramento. Então, eles pegavam os crentes, levavam ao tribunal, se submetia. Caso se recusassem fazer esse juramento, eles eram sentenciados à morte. E caso se confessassem como cristãos, a sentença era a mesma. Os nomes abaixo identificam os que mais se destacam dentre os mártires desta perseguição. Ele vai falar aqui dos crentes dessa época de Domiciano. Começou no ano 81 até o ano 97 depois de Cristo. Dionísio era um ateniense que foi nascido e instruído em toda a literatura. Viajou ao Egito, foi estudar astronomia. A santidade de sua vida e sua pureza de suas maneiras recomendaram-no de tal modo diante dos cristãos que ele foi designado para ser pastor na cidade de Atenas. Nicodemos era um benevolente cristão. Sofreu em Roma durante o furor da perseguição de Domiciano. Agora eu quero linkar esses acontecimentos com o texto que nós lemos. Pastor, por que o senhor está lendo isso? Por que o senhor está trazendo esses acontecimentos da história da igreja? Sabe por quê? Porque nesta época, o apóstolo João foi colocado no caldeirão de óleo, como nós lemos. Esse apóstolo João escreveu a carta à igreja de Éfeso, que nós vamos meditar daqui a pouco. E quem era o pastor da igreja de Éfeso nessa época? Você sabe quem era? Timóteo. Filho na fé do apóstolo Paulo. Timóteo, o célebre discípulo de Paulo, foi pastor na cidade de Éfeso, onde pastoreou zelosamente a igreja até o ano 97. Nesse tempo, quando os pagãos estavam para celebrar uma festa mundana, Timóteo repreendeu-os severamente por sua ridícula idolatria. Exasperado, o povo caiu sobre ele, armado com paus, com pedras, espancaram ele terrivelmente, e o discípulo de Paulo, depois de 2 dias de sofrimento, morreu. Tem certeza que você quer ser crente mesmo? Olha o que acontecia com os cristãos. Timóteo era pastor da onde? Éfeso. Éfeso
é a carta que nós estamos lendo. O que é que isso tem a ver com o texto? Leia o primeiro versículo. Apocalipse 2:1. Escreve ao anjo da igreja que está em... Quem era o anjo da igreja de Éfeso? Timóteo. Timóteo pastoreava a igreja de Éfeso. O filho na fé do apóstolo Paulo. Nessa mesma época, o apóstolo João morre. O apóstolo Paulo já tinha morrido. Pedro também já tinha morrido. João foi o último. Timóteo, que aprendeu aos pés de Paulo, estava em Éfeso. Estava prestes a sofrer esse martírio aqui. Ele estava perto a passar por isso aqui. E Deus, falando ali através do apóstolo João, escreve para ele e para aquela igreja. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. No momento em que o apóstolo João estava na ilha de Patmos, tendo essa visão de Deus, Timóteo estava sendo perseguido na cidade de Éfeso, sendo pastor daquela cidade, e Deus vê aquilo, e Deus manda a visão para João, e diz: João, escreve essa carta lá para aquela igreja, escreve para o anjo daquela igreja, e fala, porque eu estou vendo o que aquela igreja está passando. Eu sei o que é que vai acontecer com o pastor daquela igreja. Então escreve para ele. Soberania é um atributo de Deus. Deus sabe, irmãos, o que é que vai acontecer com todos nós. Talvez Timóteo não soubesse. Com certeza ele não sabia o que ia acontecer com ele. Mas Deus já estava usando alguém para dizer a ele e para chamar a atenção daquela igreja pastoreada por ele. Primeiro, nesse primeiro versículo aqui, nós vemos Deus falando tanto para a igreja de Éfeso, para o seu pastor, para aqueles irmãos perseguidos, como para a gente hoje. Essas 7 igrejas representam todas as igrejas de todos os tempos. Essas igrejas representam a nossa igreja. Esse pastor representa o pastor Renato. Esses irmãos representam vocês. A cidade de Éfeso representa Paulista, Jardim Maranguape. Esse texto é tão aplicável naquela época como é para a gente hoje. O mesmo Deus que falou naquela época continua falando hoje. E ele diz: isto diz aquele que tem na sua mão as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Volte um pouquinho comigo no último versículo do capítulo 1. Último versículo do capítulo 1, versículo 20. Ele vai nos revelar o mistério das estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Deus nos revela aqui, Ele está falando, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. O que é essas estrelas?
representa quem? Os anjos das igrejas. Quem são os anjos? Os pastores das igrejas. Aqui no caso, Timóteo. Hoje no caso, eu. E todos os pastores que pastoreiam as igrejas. Deus nos tem nas palmas da sua mão, irmãos. Não se enganem, não. E ele mostra aqui com a destra, com a mão direita. Representa poder. É bem verdade que existem muitos falsos profetas hoje em dia, muitos falsos pastores hoje em dia. Mas os verdadeiros, ele tem na palma da sua mão. Da mesma forma que ele fala dos anjos da igreja, anjo aqui, a gente sabe que são os pastores, porque essa palavra no grego é a palavra angelos, que significa mensageiro. Ou seja, escreva para o mensageiro da igreja, o pregador da igreja, o anjo, o pastor da igreja, e agora também escreva para a igreja. As estrelas representando os pastores, e agora os 7 castiçais é de prata, é de bronze, é de ferro, é de ouro. Sabe o que representa isso? A igreja do Senhor é o que ele tem de mais valioso aqui na terra. A igreja do Senhor é o que ele tem de mais valioso aqui na terra. Deus está dizendo nessa noite, eu tenho os anjos nas minhas mãos, e eu tenho as igrejas nas minhas mãos. Eu cuido, eu guardo, eu sustento com a minha destra poderosa, com o meu poder. Homens podem fazer planos para parar as igrejas. Nessa época estavam fazendo leis para destruir as igrejas, para matarem os anjos das igrejas, como fizeram com Timóteo. Eles podem fazer planos para tentar travar, o diabo pode fazer planos para tentar parar a igreja, tentar parar os anjos das igrejas, desanimar, colocar tristeza no nosso coração, fazer a gente olhar para trás, mas Deus está falando nessa noite, eu tenho vocês na palma das minhas mãos. E quem há de tomar? E quem há de tirar? Ninguém, irmãos. Como a própria palavra de Deus diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ai daquele que se levanta contra nós. Eu não estou pregando uma mensagem vingativa não, viu? Eu não estou dizendo aqui que Deus vai fazer algo a gente estando errado, não. O que eu estou dizendo aqui é que nós estamos nas mãos de Deus. Então, às vezes, irmãos, a gente se preocupa tanto, né? Meu Deus, tem semana que a gente está em casa, que eu fico em casa assim, a cabeça parece que vai explodir. E tanta preocupação. E eu olho e digo, meu Deus, quanta preocupação, Senhor. Quando eu leio um texto como esse, irmão, tem hora que a lágrima desce. Deus dizendo, meu filho, você está na minha mão, meu filho. A primeira igreja batista de Jardim Maranguape está na minha mão. Vai se preocupar com o quê? 2022 está começando. Vocês estão nas minhas mãos. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele anda no meio da igreja. Ele está aqui hoje. Este mesmo Jesus que venceu a morte, ele anda aqui no nosso meio, irmãos. Não é superstição, não. Não é crendice, não. É a verdade.
Verso 2. Que carta maravilhosa o Senhor escreveu para a igreja. Uma carta de amor. Jesus diz assim: eu sei das tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. O Senhor Jesus está dizendo aqui para a igreja de Éfeso, para Timóteo, para os líderes da igreja, ele está dizendo aqui para a gente hoje: eu sei das tuas obras, eu sei do seu trabalho, eu sei do seu empenho, eu estou vendo. Eu vejo o seu esforço, eu vejo o suor derramado, o suor que você derrama para pregar o evangelho aí onde você está. Eu sei, eu estou vendo. Ele fala das obras, o trabalho, e ele diz: e da tua paciência. A igreja de Éfeso estava sendo perseguida. Sua liderança estava sendo martirizada. Os crentes estavam sendo apertados. A cidade de Éfeso era uma cidade muito idólatra, irmãos. Na cidade de Éfeso havia uma igreja que era um tabernáculo gigantesco, que era devotado a uma deusa chamada Diana. E na cidade de Éfeso ali, Diana era a rainha dos efésios. Eles se orgulhavam da sua idolatria. Eles se orgulhavam de adorar aquela deusa. Por isso que João escreve dizendo: eu sei. Deus dizendo: sei da tua paciência. Tem que ter paciência para aguentar opositores. Você que ama Jesus Cristo, você tem que ter paciência no seu trabalho. Você tem que ter paciência na sua família. Tem que ter paciência. Você tem que ter paciência no seu meio de convivência. Eu sei da tua paciência. Aquele povo amava tanto o evangelho que eles estavam localizados no lugar aonde os pagãos perseguiam ele, e esses pagãos aqui, esse povo aqui, idólatra, foi quem matou o pastor dessa igreja. A pedradas, a pauladas. Timóteo passou 2 dias agonizando. E Deus está dizendo: eu sei da paciência que vocês estão tendo. Eu estou vendo as perseguições que vocês estão passando. Eu estou vendo o trabalho, eu estou vendo o zelo. Eu estou vendo que vocês não podem sofrer os maus. Ou seja, vocês não aturam os maus. Estou vendo que vocês colocam à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Ou seja, Éfeso era uma igreja que colocava à prova. Era uma igreja que tinha doutrina. Era uma igreja que não aceitava todo tipo de pregação. Era uma igreja que sabia o que escutava, sabia discernir o que vinha de Deus e o que vinha do diabo. Era uma igreja ortodoxa. Eles colocavam à prova aqueles que diziam ser pastores, apóstolos, profetas. Hoje todo mundo se diz profeta. Hoje todo mundo é pastor. A igreja tem que colocar à prova. Eu louvo a Deus, porque no processo de sucessão pastoral eu fui tão apertado que saiu até a última gotinha. A igreja colocou à prova.
E para a glória de Deus, a gente está aqui hoje, juntos, como uma família, abraçado, de mãos dadas, para saquear o inferno e povoar os céus. Mas tem que colocar a prova, irmãos. Está escutando um pregador na televisão, preste atenção. Cuidado com o evangelho que está se pregando aí hoje. Todo tipo de evangelho. Eles colocavam a prova. E o texto vai dizer o seguinte: e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansasse. Que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus está dizendo aqui à igreja, ele está dizendo, vocês sofreram, tiveram paciência. Ele coloca a palavra paciência de novo, hein? Ele quer dizer alguma coisa com isso. Ele falou a palavra paciência 2 vezes, num texto tão pequeno. Sofreram, tenham paciência, trabalhou pelo meu nome. Olha, todo trabalho que nós fazemos tem que ser pelo nome de Jesus. Por que a igreja de Éfeso não cansava? Ele está dizendo aqui, vocês trabalharam no meu nome, mas vocês não cansaram. Por que eles não cansaram? Porque era pelo nome de Jesus. A palavra de Deus também diz que aqueles que amam o Senhor, que servem ao Senhor, eles subirão como águias, né? Eles não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Quando a gente serve a Deus é assim, irmãos. A gente está tão cansado, às vezes a gente está em casa, passa o dia trabalhando, aí quando chega a noite, dormir. Dormir? Não. Tem trabalho para fazer, tem mensagem, tem oração, tem que buscar a Deus, tem que dobrar o joelho, tem que orar pelos irmãos enfermos, tem que orar pela vida de cada ovelha da igreja, tem que lembrar de visitar, tem que lembrar de orar, tem que lembrar de ligar, tem que orar, tem que dobrar o joelho, tem que passar parte da noite orando, tem que fazer isso, e não se cansa. Por que não se cansa? Porque para o Senhor, é pelo Espírito do Senhor, Ele nos renova, irmãos. Deus nos renova quando a gente faz para o Senhor, a gente não se cansa. A igreja de Éfeso era assim. No versículo 4, ele continua dizendo assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Até agora, Jesus só dando elogio à igreja. Só elogiando a igreja. Vocês trabalham, não se cansam. Vocês têm doutrina. Vocês colocam os falsos profetas à prova. Vocês estão sempre trabalhando, têm paciência, estão sendo perseguidos. Vocês são uma igreja muito boa. Vocês são uma igreja que me busca. Mas eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, nós não podemos, de maneira nenhuma, perder o primeiro amor. Você lembra do dia que você se converteu? Eu lembro. Quando eu voltei da igreja para casa, parecia que eu estava flutuando, que eu andava assim, eu nem... Nossa! Que sensação maravilhosa! A presença de Deus inundando o coração da gente, e a gente lá, feliz da vida, com vontade de evangelizar todo mundo, com vontade de ir na roda dos amigos que a gente andava, vontade de ir lá de novo, de falar, eu agora sou crente, eu me converti, estou lá na igreja batista, quero me batizar, os olhos brilham, o sorriso é de uma orelha a outra. O primeiro amor, irmãos, é a melhor coisa do mundo na vida do crente. Só que tem muito crente que perde o primeiro amor. Domingo, dia de ir para a igreja, escola dominical, 8 horas, eita,
escola dominical. Domingo é o dia que eu tenho para dormir um pouquinho, porque eu passo a semana, eu trabalho tanto. Escola dominical. Culto de noite. Culto de oração. Eita, culto de oração. Mas dá pouca gente, né? Acho que se eu não for, o pastor não vai notar, não. Irmãos, Deus se voltou contra a igreja de Éfeso. Eu tenho contra ti, ou seja, ele está dizendo, é contra você, que você deixou o seu primeiro amor. Como é que está o seu amor, o meu amor por Cristo? Como é que está? E ele continua advertindo a igreja, dizendo, lembra-te, pois, de onde caísse, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei o seu lugar do teu castiçal, se não te arrependeres. Que palavra é essa? Como é que eu venço a frieza espiritual? Como é que eu não perco o meu primeiro amor? Primeira coisa, versículo 5, me lembrando de onde eu caí. Se tiver alguém aqui nessa noite fraco na fé, se lembra, quando foi que tudo começou? Começou quando? Começou num dia que eu fui para a igreja e eu não me senti muito bem. Alguém me olhou assim, meio de lado, eu não gostei. Aí não fui mais. Começou num dia que eu ia para a igreja e no meio do caminho tive um desentendimento com um familiar meu e comecei a esfriar. Ele está dizendo a gente como é que a gente vai saber, como é que a gente vai voltar ao primeiro amor, se lembrando. Vá lá na sua consciência, vá bem fundo, se lembre o que aconteceu. Pegue essa lembrança e diga, Senhor, estou entregando a ti, a partir de hoje, isso não vai mais me desanimar. A partir de hoje, isso não vai mais me entristecer. A partir de hoje, eu decido voltar para o meu primeiro amor. Eu quero me converter de novo, Senhor. A gente precisa se converter todo dia, irmão. A gente precisa todo dia se converter novamente. Sentir aquele amor. Sentir o labor. Sentir a presença de Deus. Agora, para isso, ele nos ensina, lembra de onde caíste. Primeira coisa é me lembrar. Segunda coisa, arrepende-te. Segunda coisa, eu devo me arrepender. Quando um cristão, ele desanima na fé, não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. O inimigo é muito astuto. Ele não vai fazer a pessoa, tá firme, tá forte, acabou, caiu. Cadê? Oxê, deixou de ir para a igreja? Oxê, o quê? Caiu, acabou. Não é assim. Às vezes é aos poucos. Na maioria das vezes é aos poucos. O inimigo coloca uma sementinha aqui, ó. E fica lá. A pessoa não lembra daquilo. Fica no subconsciente da pessoa. Ela não joga fora. Aquilo fica lá.
a pessoa dá uma de esquecido, mas aquilo continua lá. Não, mas a pessoa continua lá, aparentemente firme, indo para a igreja, tudinho, está lá, está firme, mas lá dentro não está. O coraçãozinho lá dentro. Primeira coisa, se lembre. Segunda coisa, se arrependa. Eu me arrependo do dia que eu permiti que Satanás colocasse no meu coração uma sementinha do mal. Eu me arrependo do dia que eu permiti que Satanás colocasse na minha mente um pensamento ruim. Aquilo minou, me esfriou, e quando pensou que não, eu estava no chão. Eu me arrependo do dia em que eu me afastei da casa do Senhor e eu quero voltar. Se lembra? Se arrependa. E agora a terceira coisa, pratica as primeiras obras. Ele dá a receita do bolo completa, irmãos. Pratica de novo. Quando você se converteu, eu gostava muito de evangelizar. Eu entrava na rua 112, saía de... Volta! Deus quer você de novo. Vamos embora para a rua 112 evangelizar. Não ia para o culto. Eu estava lá ajeitando tudo, eu estava... Volta! Deus quer você lá no culto. Eu entregava folheto, pastor, era uma bênção. Deus quer você de novo. Pratica de novo as primeiras obras. Não, pastor, eu li a Bíblia, eu tinha prazer em ler a Bíblia, Senhor. Agora eu perdi. Volta a ler a Bíblia. Eu orava de noite, eu orava de madrugada, pastor. Eu sacrificava meu sono para orar. Hoje eu não consigo mais. Volta a orar. Pratica de novo. Irmãos, o Evangelho não tem segredo, não é difícil. Não é complicado o Evangelho, é simples. Nós é quem complicamos tudo, irmãos. A gente é quem complica tudo. O complicado é a gente mesmo. O Evangelho é simples. Eu acredito muito que Deus está falando com alguém aqui. Eu acredito de todo meu coração que Deus está falando com alguém aqui. Meu irmão, minha irmã, volta de novo. Volta de novo. Aquele fervor, aquele amor, aquele zelo, Deus quer de novo. Pratica as primeiras obras. Deus diz completamente o que a gente tem que fazer. Deus é maravilhoso demais. Mas o mesmo Deus que é amor, Ele também é justiça. E esse Deus que também é justiça, Ele diz o seguinte: quando não, brevemente a ti virei e tirarei o teu lugar, o teu castiçal, se não te... Deus está dizendo, lembra de onde você caiu? Arrepende, pratica de novo as primeiras obras. Ah, pastor, não quero fazer isso não, estou afim não. Mas Deus me ama, né? Deus é amor, Ele ama todo mundo. Ele está dizendo aqui, se você não fizer isso, brevemente, ou seja, rapidamente, eu virei a você e eu tirarei do seu lugar o seu castiçal. Eu tirarei o seu lugar. Eu tirarei você do seu lugar. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Não existe ninguém insubstituível. Você entendeu? Não existe ninguém que não consiga ser insubstituível. Se o crente, se o cristão perde o amor por Deus, pela obra de Deus, se o cristão não quer servir a Deus com amor,
se ele não quer se arrepender, se ele não quer se lembrar, se ele não quer praticar de novo, Deus vai tirar ele. Deus tira. Ninguém é substitutível. Eu estou falando isso para você, estou falando para mim mesmo. Se acontecer comigo, Deus é mentira do púlpito. Deus pega o pastor Renato assim, pela gola. Sai daí. A obra de Deus é para ser feita com amor. A obra de Deus é para ser feita com afinco, com zelo, com prazer. Como se eu tivesse me convertido agora. Eu prego como se eu tivesse me convertido agora. Cada mensagem é como se fosse a última. Cada evangelização é como se Jesus estivesse voltando agora. Cada direção é como se Jesus voltasse agora. Eu tenho que falar do amor de Deus, porque Deus me deu esse privilégio. Irmãos, os anjos de Deus poderiam fazer isso. Os anjos poderiam. Mas Deus disse, não, eu quero os meus filhos. É um privilégio, irmãos. E aqui ele nos ensina que se nós não fizermos a obra de Deus dessa forma, ele nos substitui. E tenha certeza de uma coisa, viu? A obra não para não, viu? Para não. A obra não depende de mim. A obra não depende de ninguém aqui. Ninguém aqui. A obra só depende dele, ó. De Deus. E esse Deus que tem sustentado essa obra sempre vai sustentá-la. Ele mostra ao homem que a sua soberba é colocada no chão. Ele abate o soberbo, irmão. Isso aqui é um Deus maravilhoso. Ele continua dizendo, versículo de número 6. Ele mostra, né, os dois lados. E ele diz, tens, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Meus irmãos, aqui, o Senhor Jesus, finalizando a carta para aquela igreja, ele diz que aquela igreja ela se aborrecia dos nicolaítas. O que é isso, pastor? Era uma seita que havia na época, que surgiu com um homem chamado Nicolau. E esse homem, ele não acreditava na divindade de Jesus Cristo. E ele começou a trazer muitos seguidores com ele. E ele lutou contra a igreja de Jesus. E Deus está falando aqui, dizendo, olha, eu também tenho contra você, que você se aborrece dele, eu também me aborreço. E ele finaliza a carta dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem está falando com a igreja? O Espírito. Que Espírito? O Espírito de Deus, irmãos. Deus está falando com você hoje. Deus está falando comigo. Quem tem ouvido aqui? Todo mundo aqui tem ouvido. E aqueles que têm dificuldade, Deus dá tanta inteligência para a gente conseguir, né? Intérprete de Libras, tudo mais. Irmãos, quando Deus falar, abre o seu coração. Não finja que não é com você. Deus está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele finaliza dando uma promessa para a igreja de Éfeso. Ele finaliza dando uma promessa para a primeira igreja batista de Jardim Maranguape. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quem quer vencer? Você quer vencer?
Vencer aqui não é ficar rico, ter riqueza e tudo mais, não. Vencer aqui é vencer a caminhada da fé, meu irmão. Terminar os dias da sua vida, Senhor, recebe o meu espírito, estou indo para o céu. Ser crente até o final. Ele está dizendo, aquele que vencer, eu vou dar a ele de comer da árvore da vida. Você se lembra que lá no livro de Gênesis, Deus permitiu que Adão e Eva comessem de qualquer fruto, menos daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando eles pecam, Deus coloca eles para fora. Por quê? Porque eles não poderiam comer da árvore da vida. Porque se eles agora pecando comessem da árvore da vida, eles iam viver para sempre nos seus pecados. Agora Deus promete para a gente. Ele diz assim, vocês, aqueles que vencerem, vocês que vão vencer, vocês vão comer do fruto dessa árvore, que Adão e Eva não comeram. Vocês vão comer. E essa árvore está no meio do paraíso de Deus. Eu quero dizer para cada irmão aqui, cada irmã, que vale a pena ser crente. Não é, irmão Romeu? Vale a pena servir a esse Deus. Porque no final da nossa trajetória, nós vamos nos encontrar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Essa igreja passou por perseguição, nós também vamos passar. Essa igreja passou por muita coisa, nós também vamos passar. Mas ao vencedor, o que está esperando é o paraíso de Deus, é a árvore da vida. Não deixe o seu primeiro amor morrer. Não deixe o seu primeiro amor morrer. Vamos orar. Fecha teus olhos. Fica de pé, por favor. Justo Deus, nós não queremos perder o nosso primeiro amor, Senhor. Senhor, nós queremos olhar para trás, lembrar de onde nós caímos, nos arrepender e voltar a praticar as primeiras obras. Senhor, nós queremos te servir como se fosse o dia da nossa conversão. Nós queremos fazer a tua obra como se fosse no dia da tua volta, Senhor. Nessa noite, anima os desanimados. Levanta os caídos. Sustenta aqueles que estão trêmulos na fé. Fortifica os fracos, Senhor. Traz de volta os afastados, Senhor. Aqueles que estão distantes da tua palavra, traz de volta, Jesus. Enquanto o Senhor não vem, traz de volta. Senhor, nós queremos fazer tua obra, meu Pai, com toda a nossa força, até o dia do Senhor voltar. Te agradecemos por tudo. Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e que a consolação do divino e poderoso Espírito Santo de Deus seja sobre a nossa vida, igreja,
seja sobre a sua família, seja sobre todos nós, no poderoso e precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Igreja, que Jesus te abençoe. Glórias a Deus. Pode sentar.